de volta à cena política, debatendo a ditadura militar de 1964, que completa hoje, nesse dia, pela história, 50 anos. Virgílio, você publicou esse livro, Memória, Justiça e Verdade, a parte visível, um livro que você recupera para o pessoal jovem de hoje o que foi a ditadura, o que foi o decorrer desses anos. O que você diria, o que o jovem hoje, como que o jovem vê essa ditadura, esse movimento militar que causou tantas mortes e torturas? Como se fosse uma peça de teatro, aqueles que vão ao teatro. Não tem a menor contextualização, são incapazes de conseguir articular um discurso minimamente provável, exequível sobre esse momento. Eu tenho um problema de datas. Eu penso que, na verdade, o golpe ele é dado em 1º de abril de 64, me lembro, garoto, no Rio de Janeiro, os mortos começando a serem jogados nas ruas, onde eram atingidos por aqueles fuzis Mauser antigos do Exército, caíam e ficavam, a classe média apoiando com lençóis brancos nas janelas, na Zona Sul. E, para mim, Carlão, eu acredito que ele só tem fim no dia 5 de dezembro de 1988. Mas eu não quero brigar por causa de datas, eu queria dizer um pouco desse projeto de pesquisa que há 2 anos venho desenvolvia na Faculdade de Estácio de Sá de Belo Horizonte, no campus da Floresta, com pessoas que têm hoje a idade dos nossos filhos e netos. São garotos e garotas com no máximo 21, 22 anos, que se debruçando sobre esse assunto, começaram a extrair uma série de notícias que me levaram a pensar. A ideia era trabalhar com a questão da lei de anistia. Eu falei, não vai dar certo. A ideia seguinte passou a ser trabalharmos um texto coletivo. Também tive clareza de que não ia dar certo. Então fizemos 2 tipos de movimentação. Fui até o Uruguai, entrevistei o Universindo Dias Rodrigues, um dos tristemente famosos do sequestro dos uruguaios, da Operação Condor, e começamos a estudar a questão do Chile, a questão da Argentina, você disse bem, mais de 30 mil mortos. No Chile jamais saberemos quantos foram. Aqui nós tivemos, em termos de baixas militares, um número suficientemente pequeno, né? Agora, nós tivemos uma coisa que em nenhum outro desses países nós tivemos, que foi o famigerado SNI com mais de 1 milhão de fichas. A sociedade era uma sociedade monitorada pelo terror, pelo medo, pelo pânico. Esses jovens e essas jovens que comigo trabalharam nos últimos 2 anos, eles apresentam como eles viram essa questão. Notadamente, nós sabemos, né? Nós todos que vivemos, o Mauro um pouco mais jovem, mas eu, você, Rudá, vivemos isso, medo nos calcanhares, como é que era difícil até mesmo a gente poder falar de amor, a gente poder amar, a gente poder sair de casa para ir para a universidade, depois voltar, termos uma vida produtiva. Era uma tragédia que só quem viveu é como se fosse um pesadelo, né? Só quem viveu sabe que é possível dele acordar. Mas naquela época, quando vivíamos o pesadelo, os melhores da nossa geração foram para a degola. Né? Os melhores da nossa geração foram para a degola e ficamos nós com essa tarefa enorme, primeiro de respeito, né, e de honrar os nossos mortos e, sobretudo, de prestar contas do que foi viver naquele tempo. Olha, deixa eu só lembrar algumas coisinhas. Na faculdade, na sala de aula, você tinha sempre uma pessoa com gravador ligado. E nós tínhamos gente armada, agentes do DOPS, agentes do Exército. Aqui em Belo Horizonte só não havia da Marinha. Você almoçava, por exemplo, se essa copa, onde você estivesse comendo, fosse perto da rua, não em casa, perto da rua, porque a minha casa tinha, né? E a gente discutia muito política em casa, né? Eu lembro do meu pai falando, fala mais baixo, sim. Se alguém passar na rua, sim, pode levar a gente. Não, era um risco, não era um medo. O pessoal não sabe o que era viver sob uma ditadura. Acha que era assim uma seleção, algumas pessoas que eram perseguidas porque faziam mal. Era a sociedade inteira. Que eram guerrilheiros, né? Guerrilheiros. Mas havia também os guerrilheiros, né? Sim. Os guerrilheiros que também foram treinados até em Cuba e em outros países. Mas a maioria era jovem. Se a gente viu... Foi a foto da presidente Dilma. Ela era uma estudante na época que foi presa, foi torturada. Nós tivemos 3 destacamentos que foram treinar em Cuba, tá?
Dos três, parece-me que, se eu não estou equivocado, que apenas Mauro talvez possa dizer isso com mais firmeza. Apenas um, que eu não vou citar o nome, apenas um dos 3 destacamentos da Ação Libertadora Nacional está vivo. Está preso, mas está vivo. Né? Apenas um. Todos foram dizimados. Não tem você está falando de Genuíno? Não. Zé Genuíno. Não, você está falando... Você se refere ao Grupo Primavera, o Molipo? Primavera. Sim, todos. É um grupo que já voltou de Cuba, provavelmente perseguido. Quando a gente fala um grupo, a gente pode dar uma impressão que é um exército 28. Revolucionário. 28. Menos de 30 revolucionários, né, que treinaram em Cuba, e até por desconhecerem intensamente a situação política brasileira, desconhecerem a escalada repressiva, a sofisticação a que a repressão brasileira tinha chegado, eles voltaram inocentemente e morreram como moscas. Só uma coisinha, não foi tão inocentemente. Havia a direção da ELN em Cuba, que estava exilada, dizia não voltem. Aqui, os contatos no Brasil falam não voltem. E aí houve um retorno. A 3 ficaram vivos. foi a que menos sofreu infiltração e teve um comandante, o Clemente, o Carlos Eugênio Paes, que foi o único que não foi preso. Que não foi torturado, comandante da ALN, comandante de GTA aos 18 anos de idade, um caso digno de nota, 2 livros dele que eu recomendo para quem quiser se mergulhar, o Viagem nas Trilhas da ALN, é um ajuste de contas pesado, é hoje uma pessoa que está integrada, vive no Rio de Janeiro, uma pessoa fenomenal, enfim, é o único caso que eu conheço na ALN. Aqui nós tivemos a JUC, a PML, praticamente dizimada, devastada. Outras organizações com poder de fogo, a VPR, a própria VPR, o Zé Roberto Gonçalves de Rezende, foi o primeiro ouvidor de polícia aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, era um guerrilheiro condenado a 2 prisões perpétuas e mais 79 anos de cadeia, e ainda conseguia fazer brincadeira, dizia que a ditadura era espírita, que a ditadura empresarial militar era espírita porque ele tinha que morrer 3 vezes para poder acertar. E, poxa, e essas pessoas estão aí, Perli Cipriano, da LN, o próprio Nelson Rodrigues filho do dramaturgo Nelson Rodrigues, o Prancha, essas pessoas me dá um pouco de dor, até fizemos questão de reproduzir no livro uma foto do CBA-MG, dos presos políticos na greve de fome, no presídio da Frei Caneca, eram jovens da idade desses que hoje nós estamos trabalhando com eles, garotos universitários de 22, que deram o que eles podiam dar e mais alguma coisa. Eu estava querendo voltar esse debate para essa meada aí de hoje, dessa repercussão de hoje. Você falou, Mauro, eu queria que você falasse mais, você falou sobre essa repercussão social política e também temos aí essa tutela econômica também, né? Sim, nós temos um problema muito sério porque a proposta das reformas de base do governo João Goulart, ela foi um dos principais motivadores das forças de direita terem se organizado, isso ao lado nas palavras deles, da indisciplina nas Forças Armadas, foi um dos principais motivos que levaram os setores conservadores a se organizarem e darem o golpe. O governo, a ditadura militar, ele não solucionou praticamente nenhum desses problemas que eram pendentes na época e que passavam por um processo de acúmulo político que poderia levar à sua solução. Então, no pós-ditadura, a gente tem uma situação do campo que não se resolveu, se agravou. Nós temos a situação de vida nas cidades. Uma reforma agrária que não houve. Até hoje. A situação de vida nas cidades, uma qualidade de vida que se deteriorou muito porque foi gerado um êxodo rural ainda mais agravado, que pressionou a vida nas cidades, sem que houvesse uma política de habitação e de saneamento para as classes populares. Houve expansão de habitação e houve expansão de saneamento durante os governos militares. Mas uma política que não visava a atender ao grosso das pessoas que migravam no campo. A educação brasileira foi tecnicizada, ela foi transformada num grande arcabouço de formação de técnicos de nível médio, e mesmo as mudanças na universidade visavam muito mais a construir um depósito de mão de obra do que a elevar o nível de consciência crítica da população. Ou seja, isso é um monte de passivos que, ao terminar o regime militar, a gente tem que tomar nas mãos e solucionar, o que não é fácil e que nem sempre há vontade. Você acha que persiste até hoje? Há muitos deles. Um exemplo clássico, já de volta à seara do campo democrático, né, das liberdades democráticas, é a permanência da existência de uma polícia militar. A polícia militar, em que pese uma narrativa mítica que diz ela ter 200 anos, ela foi criada em 1967 por ato do governo militar e ela permanece até hoje
numa visão de que o comportamento das pessoas em sociedade tem que ser regido por um militar que seria uma pessoa com visão superior, com comportamento moral superior e que tutelaria o comportamento da sociedade. Leva hoje a uma série de abusos policiais, e quem já conviveu com isso de perto sabe, praticado por pessoas, por militares que são treinados para achar que estão acima da lei. E que tem mais direitos do que a gente, porque a gente não sabe se comportar. E eles sabem se comportar e sabem como a gente deve se comportar. Você acha, Rudá, que essa tortura que é institucionalizada no país, lógico que toda delegacia, há uma desfaçatez de ninguém falar isso, todas as delegacias do país há tortura, quase todos os postos policiais, isso seria uma herança de não ter havido punição aos torturadores da ditadura? Bom, é uma história de não punição. Ou uma história que já vem desde a escravidão? Não é só a escravidão. É também no Estado Novo, do Getúlio Vargas, que torturou, perseguiu. Não é? Entre o Estado Novo e a ditadura, a tortura não acabou também. Então assim, não acaba agora, muito em função disso que o Mauro falou, das militarizações. Não é só a polícia militar, as mentalidades militarizadas. Eu penso que é isso que a gente tem que romper, é isso que a gente tem que acabar. Nós temos que ter uma polícia técnica, uma polícia científica. É óbvio que nós temos que ter uma polícia técnica, uma polícia científica bem aparelhada, bem treinada. Agora, isso que nós temos com franqueza, não é um arremedo de capitães do mato, né? Só que na modernidade ou na pós-modernidade. E o pior é que, sim, recentemente eu perguntei, talvez o maior especialista nesse assunto aqui em Minas Gerais, onde que vão os dados da inteligência policial? Ele falou, onde o quê? Eu falei, os dados. Ele falou, se perdem. Eu falei, não tem organização dos dados para saber onde que está a ação criminosa, onde que começa, onde que acaba? Não tem. Muito bem, Cena Política volta já já com esse debate sobre os 50 anos da ditadura militar. Até já.